O deputado Marcel Van Hatten se pronunciou pelas redes sociais após se reunir com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pouco antes de uma sessão em que o Supremo Tribunal Federal deve se pronunciar sobre supostos limites da imunidade parlamentar. Van Hatten foi acompanhado do senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, e do deputado Sóstenes Cavalcante, vice-presidente da Câmara dos Deputados, além do advogado Alexandre Wunderlich. Van Hatten explicou que a discussão sobre supostos limites à imunidade e à inviolabilidade parlamentar é altamente preocupante. Ele lembrou que é alvo de um inquérito no STF por declarações feitas literalmente da tribuna da Câmara dos Deputados. O deputado Sóstenes Cavalcante afirmou contar com bom senso por parte do Procurador-Geral da República e disse: "A gente espera que a Constituição realmente tenha sua validade com a imunidade na tribuna." O advogado Alexandre Wunderlich explicou que a defesa não é específica para o caso do deputado Marcel Van Hatten, mas sim da democracia. Ele disse: "A população também precisa saber o que está em risco. Está em risco aqui o direito de fala, a manifestação da palavra, do voto de um parlamentar. Então, não é um direito individual do parlamentar, mas sim da democracia brasileira." Van Hatten lembrou que foi intimado a prestar depoimento sobre suas declarações na tribuna e não se submeteu à ordem ilegal. O advogado explicou: "Não há nenhum ilícito penal. É um fato tecnicamente atípico. É um caso de visível arquivamento com base na imunidade parlamentar." O senador Rogério Marinho, por seu turno, apontou: "Se um parlamentar, na tribuna da casa, é contestado quando denuncia uma autoridade por um mal feito ou por um eventual ilícito, nós estamos colocando em risco a essência da democracia. A democracia pressupõe o contraditório, a possibilidade da crítica, da fiscalização, que é a essência do parlamento. Então, a nossa defesa aqui é pela democracia, independente do espectro ideológico de quem quer que seja." O senador lembrou que durante o governo Bolsonaro, os membros do governo conviviam com críticas ferozes e injustas e não houve qualquer inquérito contra parlamentares da extrema-esquerda. Marinho disse: "As críticas podem e devem ser combatidas pela verdade, pelo contraditório, pela discussão, pela alternância de ideias, e não querendo se calar, querendo se amordaçar o parlamento brasileiro." Van Hatten lembrou que a defesa da imunidade parlamentar é a defesa da democracia. Ele disse: "Eu não considero que a defesa é minha, muito antes pelo contrário. A defesa é da democracia e eu tenho, na verdade, a oportunidade que Deus me deu e meus eleitores do estado do Rio Grande do Sul de defender a última trincheira do mandato parlamentar, que é o uso da tribuna, sem ter quaisquer receios de retaliação. É para isso que serve o parlamento, é para isso que serve o Congresso Nacional. Se nós não podemos falar, ainda mais na tribuna, sobre aquilo que entendemos importante e fazer denúncias sérias como aquela que eu fiz, o parlamento, na prática, acaba sendo fechado." O deputado afirmou: "Não vamos permitir que isso aconteça." Dado na manhã de hoje, quinta-feira, sobre este caso que está deixando realmente todo mundo muito preocupado, que é a discussão da imunidade parlamentar, da inviolabilidade, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, no meu caso, né, e também outros parlamentares, por uma denúncia feita na tribuna da Câmara dos Deputados. Estivemos agora de manhã com o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, acompanhados do vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, também do meu advogado, Dr. Alexandre Wunderlich, e do senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado da República. Todos eles, junto comigo, tiveram essa oportunidade de expor melhor o caso ao procurador Dr. Gonet. Querido deputado Van Hatten, estou aqui representando o presidente Arthur Lira, com muita preocupação, como membro da mesa, nos designou acompanhá-lo, porque este é um caso seríssimo
e nós sabemos do bom senso do Dr. Paulo Gonet neste caso, e a gente espera que a Constituição realmente tenha a sua validade com a imunidade na tribuna, e quero pedir a Deus as bênçãos sobre sua vida e a proteção sobre você e todos os parlamentares e a democracia brasileira. Amém. Doutor Alexandre Wanderlich, esse aqui é um passo importante, né? E obrigado, Sóstenes. Leve o nosso agradecimento ao presidente Arthur Lira por ter se demonstrado desde o primeiro momento, né, aliado nessa causa da defesa da imunidade, da inviolabilidade na tribuna. E esse é um passo importante porque nós estamos aguardando agora o pronunciamento do Procurador-Geral da República a respeito desse inquérito. É um passo bastante importante, muito significativo, não só no caso da imunidade do deputado Van Hatten, mas sim da cidadania brasileira, que é um pilar da democracia. Eu acho que é importante tornar público esse debate, por isso eu tenho acompanhado o deputado Marcel, tenho acompanhado o senador Marinho, os demais membros das casas, porque a população também precisa saber o que está em risco. Está em risco aqui o direito de fala, a manifestação da palavra, do voto de um parlamentar. Então não é um direito individual do parlamentar, mas sim da democracia brasileira. Por isso que tenho feito essas manifestações ao teu lado, Marcelo, porque eu acho que são importantes para compor assim, um sentimento de que a gente possa ter, ao fim disso, um desfecho muito positivo para o país. E foi muito elogiado, doutor Wanderlich, também a sua orientação e também o seu protocolo junto à Polícia Federal de um documento em que dizia que eu não compareceria à Polícia Federal para depor, porque o artigo 53 me garante a inviolabilidade criminal e civil, quaisquer das minhas palavras, opiniões ou votos, ponto final. Então, te agradeço pela parceria. Bom, e nesse sentido, a posição da defesa é muito clara. Não há nenhum ilícito penal, é um fato tecnicamente atípico e um caso de visível arquivamento com base na imunidade parlamentar. Doutor Wanderlich, muito obrigado mais uma vez, e senador Rogério Marinho, que tem na defesa da imunidade parlamentar e do parlamento uma defesa realmente de pauta de vida e compromisso com esses temas. Bom, obrigado, Marcel. E apenas para deixar claro aqui o nosso comprometimento com a causa, eu tenho dito às pessoas que me procuram a respeito desse tema, Marcel, e com todo respeito a você, o privilégio da inviolabilidade é da instituição. Quando a inviolabilidade do mandato, da integridade da fala do parlamentar é dada, é justamente para permitir que ele possa exercer a prerrogativa que lhes foi outorgada pelo voto popular. Se um parlamentar, na tribuna da casa, é contestado quando denuncia uma autoridade por um mal feito ou por um eventual ilícito, né, por um provável ilícito, por um suposto ilícito, nós estamos colocando em risco a essência da democracia. A democracia pressupõe o contraditório, a possibilidade da crítica, da fiscalização, que é a essência do parlamento. Então, a nossa defesa aqui é pela democracia independente do espectro ideológico de quem quer que seja. Nós passamos, você disse muita propriedade na conversa que tivemos com o Procurador-Geral, os últimos 4 anos do presidente Bolsonaro, convivendo com críticas ferozes, mordazes, depreciativas, desqualificantes. O presidente, por exemplo, era chamado de genocida. E não me lembro do presidente Bolsonaro ter entrado com uma ação para calar um parlamentar por crítica feita a ele, mesmo que injusta, na tribuna da casa. As críticas podem e devem ser combatidas pela verdade, pelo contraditório, pela discussão, né, pela alternância de ideias, e não querendo se calar, querendo se amordaçar o parlamento brasileiro. Então, a nossa solidariedade restrita a você, Marcel, ao Cabo Gilberto, aos demais parlamentares que sofrem esse tipo de achaque, né, que me parece orquestrado, né, contra a imunidade parlamentar, né, mas deixando claro que a prerrogativa, que o privilégio é da instituição que representa a democracia brasileira. Exatamente. Então, gostaria de concluir aqui agradecendo esses 3
Eu quero deixar agora registrado publicamente que quando iniciei a minha fala, que nem estava previsto, porque eles falam com muito mais propriedade desse tema do que eu, mas quando iniciei a minha fala com o Dr. Paulo Gonet, eu disse que apesar de ser eu, digamos, a vítima nesse processo principal, eu não considero que a defesa é minha, muito antes pelo contrário. A defesa é da democracia e eu tenho, na verdade, a oportunidade que Deus me deu e os meus eleitores do estado do Rio Grande do Sul de defender a última trincheira do mandato parlamentar, que é o uso da tribuna sem ter quaisquer receios de retaliação. É para isso que serve o parlamento, é para isso que serve o Congresso Nacional. Se nós não pudermos falar ainda mais na tribuna sobre aquilo que entendemos importante e fazer denúncias sérias como aquela que eu fiz, o parlamento na prática acaba sendo fechado. Não vamos permitir que isso aconteça e nós vamos continuar trabalhando e divulgando passo a passo tudo que estamos a fazer aqui em Brasília. Obrigado, deputado Sóstenes, obrigado, doutor Alexandre Kutelich, obrigado, senador Rogério Marinho. Muito obrigado a todos. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org